Aemond Rivers, O Corvo Branco. Parte extra. Ecos no vento. O tempo é um rio que flui apenas em uma direção, mas para alguns, a corrente é mais lenta, mais sinuosa, mais cruel. Aemond Rivers descobriu isso da maneira mais difícil. 112 anos de vida, 112 anos de memórias, 112 anos de perdas. E ainda assim, o rio continuava a fluir, levando consigo tudo que ele amava, deixando apenas as pedras nuas da lembrança. Mas mesmo as pedras, com o tempo, se desgastam. O encontro com o passado foi no mercado de Porto Real, numa tarde comum, que Aemond viu algo que paralisou seu coração centenário. Uma moça não mais que 16 anos comprava frutas numa banca próxima. Seus cabelos eram pretos como a asa de um corvo, mas presos neles, fitas coloridas dançavam ao vento. Azuis, roxas, verdes. E seus olhos, quando ela se virou, rindo de algo que uma amiga dissera a Aemond, viu. Um azul escuro. Um verde brilhante. Seus olhos. Os olhos dele. A marca dos Rivers. Ela não o viu como poderia. Ele estava disfarçado, como sempre, sua capa cinzenta escondendo os cabelos brancos, seu rosto parcialmente oculto por um capuz. Mas ele a viu. E viu também o símbolo bordado em seu vestido, uma maçã verde, o emblema da casa Fossovare. Ana, pensou ele, o nome atravessando seu peito como uma flecha. Sua bisneta. Ou tataraneta. Ou, não importava. Era sangue de seu sangue. Uma sobrevivente da linhagem que ele criara e perdera. Ele a seguiu por 3 dias, não como espreitador, mas como protetor silencioso. Descobriu que se chamava Lyra Fossovare, que era filha de um cavaleiro menor, que vivia com a família em uma modesta mansão nos arredores da cidade. Descobriu que seu avô, já falecido, chamava-se Raymond Fossovare, e que sua avó ainda viva chamava-se Mia. Mia. Sua filha. Sua Mia, que morrera no parto há décadas, deixara uma filha e aquela filha tivera filhos, e aqueles filhos tiveram filhas, e agora Lyra estava ali, viva, respirando, usando fitas coloridas no cabelo. Na terceira noite, Aemond não resistiu. Aproximou-se dela num jardim público, quando o sol já se punha e as sombras se alongavam. Ela estava sentada num banco, lendo um livro de histórias, percebeu ele, ilustrado com dragões e cavaleiros. Lyra, disse ele, sua voz suave como o vento. Ela ergueu os olhos àqueles olhos, tão familiares, tão estranhos, e franziu a testa. Quem é você? Alguém que conheceu sua avó. Mia. Ele sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ela era especial. Lyra fechou o livro lentamente. Minha avó morreu quando eu era pequena. Mal me lembro dela. Ela tinha cabelos ruivos, disse Aemond, deixando as memórias fluírem. E adorava histórias. Passava horas lendo para as crianças da vila. Dizia que um dia escreveria seu próprio livro. Lyra arregalou os olhos. Como você sabe disso? Aemond sorriu um sorriso triste, antigo. Porque estive lá. Porque a vi crescer. Porque a amei. O silêncio pairou entre eles. Uma brisa suave agitou as fitas no cabelo da moça. Você é? Ela hesitou, como se temesse a pergunta. Você é ele, não é? O Corvo Branco. Minha avó falava de você. Dizia que seu verdadeiro avô não o velho Fossovare, mas o outro era o homem mais bonito de Westeros. Dizia que tinha olhos de cores diferentes e cabelos como neve. Aemond não respondeu. Apenas baixou o capuz. Os cabelos brancos caíram sobre seus ombros, brilhando à luz do entardecer. Seus olhos azul profundo, verde brilhante, encontraram os dela no espelho de gerações. Lyra prendeu a respiração. Os deuses, sussurrou. É verdade. Tudo verdade. Venho observando você há dias, confessou Aemond. Queria ter certeza de que estava bem. De que era feliz. Sou feliz, respondeu ela, com um sorriso tímido. Minha família é boa. Tenho tudo o que preciso. Bom. Aemond levantou-se, preparando-se para partir. Então não vou incomodá-la mais. Só queria ver. Uma última vez. Espere. Lyra ergueu a mão, detendo-o. Você volta amanhã.
Podemos conversar mais. Quero saber de minha avó. Quero saber de tudo. Aemond hesitou. Parte dele queria fugir antes que outro laço se formasse, antes que outra perda se anunciasse. Mas outra parte, a parte que ainda era humana, ainda amava, ainda esperava, disse sim. Voltarei, prometeu. E cumpriu. O Conselho dos Corvos. Nos anos seguintes, Aemond fez algo que nunca fizera antes. Reuniu sua descendência. Não todos, muitos estavam mortos, espalhados, perdidos. Mas os que pôde encontrar, convocou. Lyra Fossoval, a bisneta de Anna. Um jovem chamado Edmund Rivers, descendente de Brynden, o jovem que servia como capitão numa companhia mercenária em Essos. Duas irmãs gêmeas, Rhaena e Raelle, que traçavam sua linhagem até Visenya de Tirosh, e que agora viviam em Porto Real como comerciantes de especiarias. E um velho senhor do Chanso Oberyn, não o famoso Oberyn Martell, mas um homônimo que descendia de Ariana e Aegon, e que governava uma pequena vila nas Montanhas Redobradas. Reuniu-os numa noite, numa mansão discreta que comprara para esse fim. 12 pessoas ao todo, 12 descendentes vivos do Corvo Branco. Eles se entreolharam com curiosidade, com desconfiança, com admiração. Alguns já sabiam da linhagem. Outros descobriam ali, pela primeira vez, que seu sangue carregava a marca dos Rivers, os olhos de cores diferentes, os cabelos claros, a tendência à magia. Aemond falou por horas. Contou-lhes histórias de seus ancestrais de Brynden, o jovem, que morrera por uma flecha, de Mia, que morrera no parto, de Anna, que morrera de febre, de Visenya, que vivera até os 68, de Ariana e Aegon, que envelheceram em paz em Dorne. Contou-lhes de seus amores Alysanne, Desmera, Daena, Elia. Contou-lhes de seus reis Daeron, Aerys, Maekar, Aegon, Jaehaerys, Rhaegar. E contou-lhes de sua magia. Do preço que pagara para viver tanto. Da solidão que era a sua companheira constante. Quando terminou, o silêncio foi absoluto. Foi Lyra quem falou primeiro. Você nos chamou aqui para quê? Perguntou ela, sua voz suave mas firme. Para nos conhecermos. Para nos unirmos. Para nos pedir algo. Aemond olhou para cada um deles, aqueles rostos jovens, cheios de vida, cheios de futuro. Sangue de seu sangue. A única família que lhe restava. Não peço nada, respondeu ele. Apenas, lembrem-se. Lembrem-se de onde vieram. Lembrem-se de que o sangue dos Rivers corre em suas veias, sangue de guerreiros, de feiticeiros, de amantes, de sobreviventes. Usem-no bem. Ele levantou-se, seus longos cabelos brancos roçando os ombros. E se um dia, quando eu já não estiver aqui, precisarem de ajuda, procurem-se uns aos outros. Vocês são família. A única família que importa. A despedida foi emocionante. Alguns choraram. Outros prometeram manter contato. Todos abraçaram-no antes de partir. Aemond ficou sozinho na mansão vazia, ouvindo os ecos das vozes que partiram. Pela primeira vez em décadas, sentiu algo parecido com esperança. Sua linhagem continuaria. Seu sangue fluiria. Sua história não morreria com ele. A última visita à muralha, no inverno de 305 DC, Aemond tomou uma decisão. Havia décadas que não visitava a muralha, não desde que Brynden Rivers, seu pai, partira para o exílio. Sabia que o velho corvo de sangue provavelmente já morrera. Ninguém, nem mesmo um feiticeiro, vivia tanto, mas precisava ver. Precisava saber. Viajou para o norte disfarçado de mestre aposentado, seus cabelos brancos escondidos sob um capuz, seus olhos estranhos disfarçados por óculos escuros. Atravessou o gargalo, seguiu a estrada do rei, e finalmente chegou a Castelo Negro. A patrulha da noite o recebeu com a cortesia reservada a visitantes raros. Deram-lhe um quarto aquecido, comida simples, e permissão para explorar a fortaleza. Ele perguntou por Brynden Rivers. O velho patrulheiro que o acompanhava, um homem de barba grisalha e olhos cansados, franziu a testa. Brynden Rivers. O corvo de sangue? Esse mesmo. Morreu há muito tempo, senhor. Décadas. Foi Lorde Comandante, sabia. Serviu bem a patrulha.
Dizem que salvou a muralha de um ataque de selvagens, lá pelos anos 240. Depois ele simplesmente desapareceu. Aemond sentiu o coração apertar. Desapareceu? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que ele partiu numa patrulha e nunca voltou. Outros dizem que subiu a muralha sozinho numa noite de lua cheia e nunca mais desceu. O patrulheiro deu de ombros. A verdade é que ninguém sabe. Mas deixou algo para trás. Ele conduziu Aemond a uma pequena cripta nos fundos de Castelo Negro. Lá, guardado numa caixa de vidro, estava um objeto que Aemond reconheceu imediatamente. O rubi. O mesmo rubi que Brinden usara no lugar do olho perdido por toda a vida. Estava ali, brilhando fracamente na penumbra, como se ainda guardasse um resto da magia do antigo feiticeiro. Ele deixou instruções, disse o patrulheiro. Disse que se alguém viesse perguntar por ele, alguém com olhos de cores diferentes, que entregasse isto. E que dissesse: o corvo voou para o norte e encontrou a paz. Aemond estendeu a mão trêmula e tocou o rubi. A gema estava fria, mas sob seus dedos, sentiu ou imaginou sentir um eco distante de seu pai. Uma presença. Uma despedida. Obrigado, sussurrou ele, para o patrulheiro, para o rubi, para o fantasma de Brinden. Depois virou-se e partiu. O declínio e os anos seguintes foram de lenta deterioração. Não do corpo, a magia ainda mantinha Aemond jovem, belo, forte. Mas da alma. Da vontade. Da chama interior que o mantivera vivo por tantos séculos. Ele continuava a servir a Rhaegar, ou melhor, a memória do dever que jurara a Daeron II. Mas cada vez mais, sentia que sua utilidade chegava ao fim. O reino estava em paz. A dinastia Targaryen estava segura. Seus descendentes estavam espalhados por Westeros, vivendo suas vidas, carregando seu sangue. Para que continuar? Numa noite de inverno, já no ano de 315 DC, Aemond sentou-se em seus aposentos na Fortaleza Vermelha e contemplou a pergunta pela 1ª vez. 145 anos. 145 anos de vida. 145 anos de perdas. Ele abriu o cofre secreto e retirou os objetos que guardava como relíquias. A rosa seca de Alisane, a concha de Ana, o pergaminho de Visenya, o desenho infantil de Ariana, a pedra mágica que Brinden, o jovem, lhe dera aos 5 anos. E a carta de Aegon, seu filho Dornês, escrita há quase um século. Um dia, quando tudo isso acabar, quero conhecê-lo também. Não apenas em visitas secretas. Quero sentar-me ao seu lado e ouvir suas histórias. Aemond chorou então silenciosamente, como aprenderá a chorar ao longo dos séculos. Lágrimas antigas, guardadas por décadas, finalmente encontrando seu caminho. Seus filhos estavam mortos. Seus netos, bisnetos, tataranetos todos mortos, exceto os poucos que ainda viviam, espalhados pelo reino. Ele os visitava de vez em quando, mas cada visita era um lembrete do abismo que o separava deles, o abismo do tempo, da experiência, da imortalidade. Eles envelheciam. Ele não. Eles morriam. Ele não. Até quando? Perguntou-se ele. Até quando posso continuar assim? Não havia resposta. O último sussurro. No ano de 330 DC, Aemond Rivers tomou sua decisão final. 160 anos de vida. 160 anos de serviço. 160 anos de solidão. O reino estava em paz, uma paz duradoura, construída sobre os alicerces que ele ajudara a erguer. Rhaegar morrerá há décadas, pacificamente, cercado por filhos e netos. Seu filho, Aemon, o bastardo do norte, o príncipe que era prometido, reinava agora como Aemon Targaryen, um bom rei, sábio e justo. A dinastia estava segura. Os descendentes de Aemond, a casa Rivers, como alguns já chamavam, informalmente prosperavam. Lyra Fossoway tornara-se uma escritora famosa, autora de livros sobre as antigas lendas de Westeros. Edmund Rivers comandava sua própria companhia mercenária em Essos, respeitado e temido. As gêmeas Rhaena e Raelle expandiram seus negócios, tornando-se uma das famílias mercantes mais ricas de Porto Real.
Oberyn, o Dornês, governava sua vila com sabedoria, e seus filhos os olhos de cores diferentes espalhavam-se pelas montanhas. Todos estavam bem. Todos estavam vivos. Todos estavam seguindo em frente. E Aemond estava cansado. Numa noite de lua cheia, ele escreveu sua última carta. Não para um rei, não para um conselheiro, não para um lord. Para Lyra, sua bisneta, sua confidente, sua última conexão com o mundo dos vivos. Lyra, quando você ler esta carta, já terei partido. Não para a morte, não creio que a morte me queira, mas para um lugar onde possa encontrar descanso. Onde o tempo não pese tanto. Onde as memórias não doam. Deixo para você o que me resta. Meus livros, meus pergaminhos, minhas armas. A irmã sombria e o arco de osso de dragão, guarde-os, use-os bem, ou passe adiante para quem mereça. O cofre atrás da estante contém cartas e objetos de nossos ancestrais, seus, meus, nossos. Cuide deles. Mas acima de tudo, Lyra, cuide de si mesma. Cuide de nossa família. Lembre-se de que o sangue dos Rivers corre em suas veias, sangue antigo, sangue poderoso, sangue que viu impérios ascenderem e caírem. Use-o com sabedoria. Não procuro por mim. Não me lamente. Tive mais tempo do que qualquer homem merece. Vi mais do que qualquer homem deveria ver. Amei mais do que qualquer homem pode suportar. Agora, finalmente, descansarei. Seu ancestral, sempre, Aemond Rivers, o Corvo Branco. Ele selou a carta, colocou-a sobre a mesa, e partiu naquela mesma noite. Ninguém o viu sair da Fortaleza Vermelha. Ninguém o viu cavalgar para o norte, seus longos cabelos brancos esvoaçando ao vento, seus olhos dispares fixos no horizonte. Ninguém o viu desaparecer como se nunca tivesse existido. Dizem as lendas, os contos, as canções que ele foi para a muralha. Que subiu o gelo milenar sob a luz da lua e nunca mais desceu. Que seu espírito ainda vaga pelo norte, um corvo branco pairando sobre a neve eterna, vigiando o reino que amou por tanto tempo. Outros dizem que ele encontrou seu pai Brinden, o corvo de sangue além da muralha, além do mundo dos vivos, e que os dois finalmente se reconciliaram na morte que nunca tiveram em vida. A verdade, como sempre, é desconhecida. Mas em noites de lua cheia, quando o vento sopra do norte e as estrelas brilham com intensidade incomum, há quem jure ter visto uma figura pálida nas sombras, cabelos brancos ao vento, olhos de cores diferentes, brilhando na escuridão, observando, vigiando, esperando. O corvo branco partiu. Mas sua sombra, como sua promessa, permanece. Epílogo. O sangue dos Rivers. Ano 400 DC. A menina chamava-se Alice Rivers, nome antigo, nome pesado, nome de lendas. Tinha 15 anos, cabelos pretos como a noite, e olhos de cores diferentes. Um azul escuro. Um verde brilhante. Ela vivia em Porto Real com sua mãe, uma comerciante de especiarias que descendia segundo a tradição familiar da antiga linhagem dos Rivers. A casa delas era modesta, mas cheia de livros, pergaminhos, objetos estranhos que sua mãe guardava como relíquias. Numa tarde, vasculhando o sótão, Alice encontrou algo que nunca vira antes. Uma caixa de madeira escura, fechada com um cadeado enferrujado. Ela passou horas tentando abri-lo. Nada funcionava. Finalmente, frustrada, ela segurou a caixa contra o peito e fechou os olhos, e então sentiu algo estranho. Uma vibração. Um calor. Uma presença. Quando abriu os olhos, o cadeado estava aberto. Dentro da caixa, havia dois objetos. Uma espada de lâmina estreita, feita de um metal que brilhava como se tivesse luz própria, e um arco esculpido em osso, leve como uma pena, forte como aço. E havia uma carta amarelada pelo tempo, mas ainda legível. Para quem encontrar estas palavras? Você é meu sangue. Meu herdeiro. Minha esperança. Use estas armas com sabedoria. Use-as para proteger os fracos, para defender a verdade, para manter a paz. E lembre-se, o corvo pode pousar, mas nunca morre. Ele apenas espera. Aemond Rivers, o Corvo Branco. Alice leu a carta 3 vezes. Depois, com mãos trêmulas, ergueu a espada e sentiu seu peso perfeito, equilibrado, feito para ela.
Na parede, sua sombra projetou-se à luz do entardecer. E por um instante, apenas um instante, ela jurou ter visto duas asas negras se abrindo atrás de si. Fim da parte extra. Fim de Aemond Rivers, O Corvo Branco.